Os três mundos shiváticos, Trishula e o relacionamento tóxico entre Shiva e Maya. Shiva é representação da consciência cósmica, o tudo, o sempre, que ao mesmo tempo dança e ao mesmo tempo medita. Maya quer mais do que isso. Maya é um produto residual de uma consciência que polarizou. Mas na verdade a própria Maya deu origem a tudo. Ou seja, em síntese, costelas, como a gente ouve no cristianismo, não geram seres, e sim úteros. A Maya é o próprio universo. O que acontece? Quando o Shiva nasce, ou seja, a consciência tenta entrar no útero da Maya, ele perde a consciência. Ele deixa de ter seu poder masculino. Masculino no aspecto de primordial. Como uma criança que chuta o útero. A consciência praticamente se revolta dentro daquele ambiente que não lhe é familiar. É uma experiência, mas tem que passar para que ele renasça e veja o que ele é. Perceba que nesse mundo a gente pode evidenciar muros, resistência. A matéria é resistência ao espírito. Digamos que todos nós, quando nos tornamos muito apegados à matéria, nós somos como lóbulos frontais da sociedade, apenas bloqueando o comportamento. Mas a intenção por dentro é que é o argumento. É o que está falando em você. Aqui vemos a Trishula. Trishula é os três mundos de Shiva. Ou seja, o mundo físico tem uma parede. Você não vai passar para aquela parede enquanto estiver no mundo físico. É impenetrável. O mundo da alma é transpor essa parede, observar a sua estrutura de dentro para fora, atravessá-la, nem permanecer nela, nada te segura. E o mundo do espírito é um mundo que não há nem paredes a atravessar, não há nenhuma resistência. Então perceba, quanto mais para cima, isso torna a alma superior ao corpo, por isso que é ela que governa o corpo e não o contrário, ela já está começando a refletir o espírito. Assim que o espírita confundiu, mas acertou. É algo de espírito, porque está mais livre. Perceba, aqui você não vai ver ninguém, salvo os monges trapistas, que conseguiram trazer algum aspecto astral para o físico. Isso é muito arriscado para quem não sabe fazer. Conseguem flutuar, dar pulos enormes, mas numa utilidade prática, prescrita por lei, aprovada, para entregar cartas. Porque há muita resistência física e o budista sabe disso. Mas salvo esse, você não vai ver ninguém voando por aí. Não, você não vai ver bruxas por aí. Porque as próprias bruxas foram queimadas com esse poder. Não estão mais por aqui. Na verdade, eram magas. Sabiam como fazer o jina. Mas o que acontece? Para que nós vamos nos esforçarmos para salvar o nosso corpo da gravidade? Por que faríamos isso se você tem um corpo anti-gravidade? Que é o do meio. É a alma. Astral mental. Que é a síntese dos 4 elementos. Temos 4 corpos. Então, a primeira dupla, que é a dupla terra-água, olha aí a astrologia, porque, vejam, está em tudo essa combinação, por que signos da terra são complementares
dos da água e vice-versa, e os do ar complementares do fogo e vice-versa. Isso está em nós, não é um conceito. E a ciência já está entendendo. Entendendo, inclusive, que esse mundo físico ele é real. Por exemplo, agora você está olhando para essa tela. Você não está olhando realmente para essa tela. Essa tela está imprimida dentro do seu cérebro, na parte posterior da visão, fazendo uma imagem semelhante ou muito próxima do que você está vendo. Mas daí é dito assim, né, dentro dos achismos iniciáticos e espiritualistas. Com tom espiritualista, mas na verdade bem materialista. Apenas para aprovar o outro e sua crítica. O outro nos vê lá fora, por isso que o outro existe. O outro não vê da mesma forma que ninguém trata karma de ninguém, ninguém trata problema de ninguém, porque é um problemático tratando o outro. Quem está lá fora também está dentro do corpo e também está vendo filtradamente. Então, corpo a corpo, não se está vendo nada. Isso já acontece no universo. Onde chega Maia, o espírito se afasta. Por isso que quando a gente começa a fazer coisas não erradas, mas só materiais, dedicadas apenas à matéria, você vê que, por exemplo, você corre para dinheiro, o dinheiro desaparece. E quem não dá bola para dinheiro sempre tem dinheiro. Por quê? Porque a divindade, a consciência, vira o rosto para os atos humanos. Então, o humano é o nosso problema. Gente, a consciência de uma pedra é de pedra enquanto continuar pedra. A do vegetal é de vegetal enquanto ser. O animal é animal enquanto ele é. E o homem é o problema humano dele. Só vai se resolver problema humano quando ele deixar de ser humano. Por exemplo, quando eu consultava com as pessoas, eu nunca fui de cobrar, mas eu me lançava inclusive a praticar filantropia, fraternidade. E fraternidade, para ter um mundo fraterno, não se deve cobrar para ajudar, senão não é sistema fraterno, como eu falei num grupo para um amigo. Eu percebia que a pessoa vinha com seus problemas e eu via que aquilo ali é um humano funcionando. O que eu dizia? Que a pessoa não queria ouvir. O seu problema é ser humano. Isso está solucionado. Resolva isso evoluindo de humano. A pessoa não entendia nada. Então não adianta você ajudar. Você não pode ajudar. Ok? Então perceba quanta coisa a gente não vê. Vejam aqui pela trítula. Aonde está on? O som. Nós éramos vibração, nos condensamos, densificamos. E o que acontece? Voltamos para o som. Só sobra o ruído. Éramos ruído. Tanto é que a gente reflete isso no choro do bebê. E o bebê é muito específico. E a gente tenta corrigir o ser humano desde sempre. Já começa a pecar a mamãe. A não entender e não respeitar a condição humana. Quando o bebê capta do universo o mantra das mães. O mantra eu entrei na Maia. Maia, mater, mãe. Aquela que obscurece o pai. Aquela que cobre, que é o pai para ela. Como se fosse seu filho, debaixo das suas saias. Como ela não pode, ela faz isso com o ser humano. Acorrenta-o no planeta Terra ou qualquer outro planeta. Lugares do ego e não da consciência, porque a consciência ela não tem, ela é espaço. O Akasha é o espaço em algumas culturas. É não precisar de base, é ser a base. Então, entre esse simbolismo trino, nós vamos ver o quê? O meio como o caminho vertical. E as outras duas coisas refletindo uma a outra. Por isso que você vai para o astral, você vê um plano muito parecido com o físico. Mas é aquilo, você chama aquilo de sonho. Mas se num sonho você tem a impressão muito viva, mesmo quando é um sonho estúpido, não consciente, de que você tocou em algo, sentiu o gosto, né? Você sabe descrever muita coisa
sensual de lá, no aspecto de sentir, de sentidos da alma. E você, quando vem, diz assim: não, mas aquilo é um sonho, eu nunca fui um piloto de avião, estou pilotando um avião no meu sonho. Então aqui você também está sonhando. Nada nos prova o contrário de que aqui também é um sonho. Porque se lá é um mundo sutil, compenetrável, que você atravessa as coisas, nada tem barreira e você sente como se tocasse, como se estivesse vendo e ouvindo, dentro da bolha do seu sonho, você pode sim estar sendo confundido aqui com outro sonho. De você achar que você é o fulano de tal, que faz certo tipo de técnica, que faz certo tipo de trabalho e que ajuda os outros, ou que você é o bambambam, bam, bam, o perigoso, e que todo mundo tem que fugir de você e temê-lo. Gente, tudo é sonho abaixo do Akasha. E quem não acessa o Akasha não está constelando nada. Paz reverencial a todos.